Oi gente, eu sou Camila Vital, pediatra. Essa é a Carol, do perfil Meu Doce Rafael. Nós estamos no canal Vida de Crianças e nós vamos falar sobre diabetes tipo 1 na infância. Primeiro, queria agradecer a Carol por estar aqui. Já é um perfil que eu sigo antes mesmo do Vida de Crianças, que eu adoro. Eu até falei com a Carol que, na verdade, eu cheguei no perfil, não foi por conta do perfil de diabetes, na verdade, foi porque ela fala sobre receitas low carb e uns lanchinhos saudáveis que eu procurava para os meus filhos, para mandar para a escola. E aí fui conhecendo o perfil e adoro. E foi uma pessoa que eu fiz questão de chamar pro canal, porque foi o que eu falei com a Carol. A gente diagnostica muito diabetes tipo 1, mas na maioria das vezes em crianças maiores. E o Rafa me chamou muita atenção porque ele era um bebê, né? Um diabetes tipo 1 com 1 ano de idade. Então eu queria primeiro pedir pra Carol para ela contar como é que foi a história do diagnóstico do Rafa. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer para mim muito grande estar aqui. Eu também sou seguidora, né, de vocês, adoro as dicas. Que bom. E fiquei muito feliz de compartilhar a minha história aqui no Vida de Criança. O Rafael hoje tem 6 anos de idade e com 12 meses de vida ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1. O que é o diabetes tipo 1, né? Vou pedir licença aqui para a doutora, mas eu vou falar rapidinho. É uma doença autoimune, né, em que as células beta do pâncreas, elas param de produzir insulina. E por isso o paciente se torna insulino dependente. Ele tem que usar a insulina por meio de injeções ou bomba de insulina. E eu não sabia nada disso quando o Rafa foi diagnosticado, né? Isso a gente vai aprendendo. Ele tinha 12 meses, era um bebê, ele não falava ainda. E eu fui percebendo nas sutilezas dos sintomas, ele começou a ter muita sede mesmo. Foi ficando mais molinho, começou a ir muito ao banheiro, fazer muito xixi. Ele chegou a emagrecer? Ele não chegou a emagrecer muito. O sintoma que mais nos chamou a atenção realmente foi a sede excessiva. Pra vocês terem uma ideia, ele era um bebezinho, ele já andava. Mas ele parava na frente do filtro e pedia água, apontava, né? E aí ele já bebia no copinho, ele não usava muita mamadeira. E aí eu dei um copo de água para ele, assim, de 200 ml, e ele segurou o copo e ele virou o copo inteiro. Então aquilo me chamou muita atenção, não é um bebê tomar tanta água assim. E foi rápido, tá? Foi uma coisa assim de uma semana, não foi vindo lentamente. Em uma semana, mais ou menos, eu fui percebendo ele ficando mais cansado, deitando no chão, que ele era bem agitadinho. E aí logo a gente pediu um exame de urina. A gente estava ansioso, assim, né? A consulta ia ser na sexta-feira e a gente já pediu um exame de urina para chegar na consulta já com algum indicativo. E aí, para nossa surpresa, já saiu, né, no exame uma quantidade muito exagerada de glicose. Inclusive, o meu marido me contou depois que ele provou o xixi do Rafa, né? Muito antigamente fazia-se isso para diagnosticar, né? Até como ter formiga, isso, né? Que eu ia falar. Ele não usava o banheiro, o vaso sanitário, mas às vezes em casa, a pessoa mais velha, às vezes começa a ter formiga no vaso sanitário. E ele disse que o xixi dele parecia um mel, realmente um mel. Mas, né, a gente também queria esperar uma resposta, né, do exame, do médico, e assim ele foi diagnosticado. E aí fomos para o hospital, uma condição, ele acabou entrando num quadro, né, que é um quadro muito importante, que eu acho que a gente fala aqui, que é sério, que se chama cetoacidose diabética. Camila pode explicar melhor, mas, né, aqui leigamente falando, o corpo ele entra em um desequilíbrio, com uma produção excessiva de cetonas, né? O corpo vai ficando intoxicado e a criança pode entrar em coma, não a criança, qualquer pessoa, né? Em coma e inclusive falecer. Então é muito importante, né, Camila, eu gosto de falar muito para os pais, para ficarem atentos, são sintomas clássicos, né? Que é o xixi, excesso, a fome, a magreza, a sede.
pode ter cãibras, algumas crianças também têm vômitos. Dor abdominal. Então, muitas vezes pode ser confundido com uma virose. Então, procure o médico, né? Não custa nada. Vá, ligue para o seu pediatra. Peça até mesmo para fazer um teste no dedinho, né? A glicemia capilar. Porque ali na própria glicemia, por exemplo, a do Rafa estava 560. Não é normal, né? Por mais que você esteja alimentado, no máximo a sua glicemia vai dar, sei lá, 150 no máximo. A gente espera até 140, mas mesmo assim ainda é muito, né? Muito. Então, assim, a gente não espera isso tudo. E aí, o que eu acho mais importante falar, que a gente até estava conversando antes, se eu noto que a criança está fazendo xixi demais, eu também não preciso esperar para ver se é diabetes, sabe? Eu acho que tudo que acontece com o seu filho, que você nota que não tá de maneira dentro de um padrão de normalidade, a gente não precisa ficar com essa dúvida corroendo a gente, porque foi o que eu falei, de repente não é uma diabetes, mas tá indo mais vezes no banheiro porque pode ser uma infecção urinária, e deixar também entra em choque séptico, essas coisas. Então, assim, a gente não precisa, ao menor sinal, aguardar, a gente pode correr atrás, né? Sim. E aí eu perguntei, na verdade, ele ficou internado quanto tempo, Carol? Então, né, como eu falei, ele estava já num quadro de cetoacidose diabética, que é um quadro grave. Então a gente já foi para UTI, nós ficamos 5 dias internados na UTI tentando estabilizar, porque a cetoacidose, você também, para você voltar, ela é lentamente, né? Você não pode aplicar muita insulina, tem que ser ali, é bem lento, né? Tem que hidratar a criança, ficar no soro. O tratamento é hidratação e controle da glicemia, mas a gente não pode fazer isso de uma maneira abrupta. Isso. Pelo risco de edema cerebral e essas coisas. Então tem uma repercussão a longo prazo. E a gente fala que, assim, no começo, primeiro por causa do início do diagnóstico, né? Que vem quase sempre com cetoacidose. Depois a gente precisa ter medo de outras coisas, que são a hipoglicemia, né? Então a gente fala que os extremos não são bons. Isso. Nem a hiperglicemia e nem a hipoglicemia. Todas dois, a hipo ainda mais, são maléficas, né? A gente não pode manter. E aí, assim, uma das coisas que me chamaram a atenção foi o fato dele ser muito pequenininho, e eu queria saber como que vocês manejam isso no dia a dia em casa. Então, né, e no hospital eu fui aprendendo a aplicar insulina, fomos ajustando as doses, não é algo muito fácil, né? A Camila deve saber, tentativa e erro, claro que tem relação com o peso da criança, com a idade, mas cada organismo vai responder de uma forma. Então, até o ajuste. Tem que ter muita paciência, um acompanhamento bem de perto, de preferência ter uma equipe multidisciplinar junto, um endocrinopediatra, um pediatra, um nutricionista. Então é um momento de muitas mudanças assim na vida, né, da família que recebe um diagnóstico de diabetes tipo 1. Mas esse início é realmente criar uma nova rotina. Mas assim, eu fui aprendendo, eu fiquei... um diário é muito importante, um diário glicêmico, para você anotar. E aí você vai começar a fazer um papel é como se fosse um laboratório. Ele comeu isso, a glicemia estava tanto, depois de tanto tempo a glicemia ficou assim, na madrugada a glicemia se comportou de tal maneira. Você tem que ir anotando o máximo que você puder, porque no diabetes acaba que o paciente, no caso de uma criança, a família, a mãe, ele é o protagonista do tratamento. Sim. Né? O médico, o nutricionista, eles estão aqui, né, para apoiar, para tirar as dúvidas técnicas, para dar o suporte. Mas o diabetes, por ser uma condição crônica, a gente que tem que lidar realmente o dia a dia, né? São 24 horas por dia de atenção. E quanto tempo você acha que deu, que aconteceu para você conseguir essa rede de apoio, mais que você sentisse segurança? Isso é importante, Camila. Eu acho que assim, eu precisei de 1 ano, sabe? Pra eu estar bem. Até muita gente fala, minha vida vai voltar ao normal, eu nunca mais vou viajar. Pequenas coisas, gente, que fazem diferença. Que quando a gente tem um diagnóstico desse, muitas mães se desesperam também, pensam assim, minha vida acabou, eu não vou mais poder trabalhar, eu não vou mais conseguir viajar. E eu sempre falo, não é assim. Primeiro é isso, é você ter segurança. Então eu acho que a mãe, a família tem que se interessar, é um diagnóstico familiar,
Então você tem que se interessar, estudar, ir atrás, entender o que está acontecendo com o seu filho, com o organismo dele. Então você vai adquirindo confiança. Uma vez que você já está mais confiante, você começa a testar situações. Por exemplo, eu pensava, eu nunca mais vou viajar, porque a gente tem medo de sair da sua rotina, até mesmo alimentar. Porque quando você vai criando a rotina, quando você sai, você já fica com medo. Aí o que eu fiz? Fui passar um fim de semana em Pirinópolis. Mais perto. Isso, de carro. Eu pensei que se qualquer coisa eu entro no meu carro e volto correndo. E aquilo ali, então, são pequenos passos, são pequenas vitórias que têm um significado muito grande. Né? Eu até me emocionei aqui, mas são pequenas vitórias, assim. E hoje, depois de tantos anos, né, já são 5 anos de diagnóstico, ano retrasado, né, antes da pandemia, a gente fez uma viagem para a Europa, todos nós. E foi tranquilo. Foi maravilhoso. E eu brinco assim, se não fosse o diabetes, talvez eu não tivesse levado o Rafa. E talvez eu tivesse viajado com meu marido. Então eu falo para ele, eu falo que o diabetes, ele uniu ainda mais a família. Porque a gente faz tudo junto. E a gente aprendeu que a gente vai se divertir e fazer tudo junto. E foi muito legal. Que bom. Então assim, e a gente fez de tudo. Na Itália tomamos o sorvete, comemos o macarrão, fizemos muitas exceções assim que a gente não faz aqui. E nossa, mas vocês estavam preparados para isso? Sim, e foi muito legal, assim, isso vai te dando um empoderamento, né? Eu sei que essa palavra tá muito na moda, mas a verdade é essa, você vai vendo, não, eu consigo, a minha vida voltou ao normal, a minha vida é normal. E hoje, assim, é muito diferente, é isso que a gente até conversou antes de você vir, é muito diferente o tratamento da diabetes de 15 anos atrás. Sim. Né? Então eu tenho Libre, que na verdade não precisa que fique toda hora furando, que na minha época era toda hora. Gente, ajuda demais. O sensor de glicemia que você falou, ele ajuda muito. Hoje em dia tem as bombas. As canetas são muito... Antigamente as pessoas usavam uma agulha, gente, tinha que esterilizar, tinha que ferver a agulha. Eu deixo aqui pro pessoal pra seguir o meu Doce Rafael. Vale super a pena, gente, porque é um perfil maravilhoso. E tanto na parte de lanche, que eu sou a fã número 1, quanto nas histórias mesmo, ele tem um sorriso maravilhoso, assim, ele leva com muita leveza, e acompanhar essas coisas faz também com que a gente conduza de uma outra maneira para os nossos pacientes, né? Eu super agradeço, Carol, queria que você... Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que de repente você acha importante falar, que o pessoal te questiona no perfil? Então, Camila, uma mensagem que eu queria deixar, eu acho que é muito importante para quem recebe esse diagnóstico, é a atenção com a alimentação. Acredito que o fato do Rafael nunca ter sido internado novamente, nunca ter tido nenhuma intercorrência, tem muito a ver com o estilo de alimentação que a gente escolheu. E o diabetes, ele trouxe isso pra gente, pra nossa família, a necessidade de uma alimentação saudável. Eu costumo dizer que o presente que o diabetes me trouxe foi isso, descobrir como a alimentação ela é importante. Ela faz muita diferença no controle, né? Por mais que a gente tenha tecnologia, insulinas modernas, o básico ainda é a alimentação. Então no perfil eu falo bastante da alimentação low carb e acho que serve para todo mundo, uma alimentação basicamente livre de industrializados, de farináceos, de açúcar. Então isso serve para todo mundo, Ninguém vai ser prejudicado na vida por deixar de comer farinha, por deixar de comer açúcar. E o diabetes deixou isso muito claro para mim. Quando eu comecei a aferir a glicemia do Rafael, eu acho que parece que abre-se uma cortina, assim. Você começa a ver realmente que determinado alimento ele vai ter um impacto imediato no seu sangue. Então, quando você começa a medir glicemia constantemente, você começa a descobrir o que cada alimento faz no seu organismo. Porque quando a sua glicemia sobe, você sabe que aquele alimento ali ele tá te dando picos de glicemia e isso não é legal. Então assim, isso ficou muito claro para mim.
Então, independentemente do diabetes, mas principalmente para quem tem um diagnóstico de diabetes na família, tanto diabetes tipo 2 como diabetes tipo 1, não descuide da sua alimentação. Esse é o caminho principal para o bom controle glicêmico, é a alimentação. Carol, muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado com a gente. Eu acho que esse vídeo é muito importante para muita gente. Eu aproveito para deixar aqui o pessoal seguir o canal Meu Doce Rafael, que é maravilhoso. E te agradeço de coração mesmo, tá? Obrigada.